Relatos sombrios e lugares onde o medo nunca morre. Prólogo. O chamado dos condenados. O medo tem endereço. Há lugares que parecem estar fora da nossa realidade, como se fossem pontos de interseção entre o nosso mundo e algo mais sombrio. Locais que respiram segredos e exalam uma aura de desespero. Essa história não é apenas um relato. São fragmentos de memórias, vozes de pessoas que estiveram lá e nunca mais foram as mesmas. Se você decidir continuar lendo, faça isso com cautela. Algumas histórias não querem ser contadas, e algumas portas não devem ser abertas. O Hospital São Vicente, onde os gritos nunca cessam em uma cidade esquecida pelo tempo, ergue-se um hospital abandonado, o São Vicente, conhecido pelos moradores como o Asilo das Almas Perdidas. Fechado nos anos 80 após uma série de mortes inexplicáveis, o local tornou-se um ponto de exploração. Um desses aventureiros era Carlos, um investigador de fenômenos paranormais que decidiu passar uma noite no hospital com sua equipe. Relato de Carlos: entramos pelo portão enferrujado e o cheiro de mofo e morte ainda impregnava o ar. O corredor principal estava coberto de poeira. O mais estranho era que havia marcas de mãos nos vidros das portas, como se alguém tivesse tentado sair. Em uma das salas, encontramos fichas médicas espalhadas pelo chão. Em uma delas, o diagnóstico dizia: paciente 147, comportamento agressivo, alucinações severas, murmurações em línguas desconhecidas. Foi quando ouvimos o primeiro ruído. Um choro baixo, quase como um lamento. Seguimos o som e encontramos uma maca virada no chão. Havia marcas de unhas na parede, como se alguém tivesse tentado escalar para fugir. De repente, minha lanterna falhou. Ouvimos passos correndo atrás de nós. Quando me virei, vi a sombra de algo rastejando no chão. Não era humano. Era pequeno, magro, e seus olhos brilhavam no escuro. Saímos correndo, mas o eco dos gritos ainda nos acompanhou até o carro. Nunca mais voltei lá, mas sei que algo, ou alguém, ainda está dentro daquele hospital. Desde então, exploradores que tentam entrar no São Vicente relatam ouvir murmúrios e ver sombras atravessando os corredores. Algumas pessoas afirmam que, se você ficar em silêncio absoluto no terceiro andar, pode ouvir vozes sussurrando seu nome. A Estrada 209, o atalho para o inferno entre duas cidades do interior, existe uma estrada pouco usada, conhecida como Rodovia 209. Motoristas que se aventuram por ela dizem que, por volta das 2 horas da manhã, a estrada parece se estender indefinidamente. O relato mais assustador vem de Marcos, um caminhoneiro que teve um encontro que jamais esquecerá. Relato de Marcos: era uma viagem como qualquer outra. Eu estava transportando carga para uma cidade vizinha quando decidi pegar a 209 para economizar tempo. O rádio começou a chiar e, do nada, a temperatura dentro do caminhão caiu. Meu farol iluminou algo na beira da estrada, uma mulher vestida de branco, com os olhos afundados e a pele tão pálida que parecia de cera. Ela não fez sinal de carona, apenas me encarou. Passei por ela, mas no espelho retrovisor, ela ainda estava lá, na mesma posição. Me arrepiei, acelerei, e então, ela apareceu na frente do caminhão. Freiei bruscamente. Quando olhei de novo, ela sumiu. Fiquei paralisado por alguns segundos, até ouvir 3 batidas fortes na porta do caminhão. Dei a partida e saí dali o mais rápido possível. Até hoje, evito aquela estrada. Dizem que a mulher da 209 é o espírito de uma noiva que morreu em um acidente na estrada há décadas. Aqueles que a veem são marcados por azar ou tragédias nos dias seguintes. O subsolo do edifício Aurora, o elevador que nunca chega na região central de uma grande cidade. Existe um prédio comercial chamado Edifício Aurora. De dia, ele é apenas mais um prédio antigo, mas à noite, ele se transforma. Funcionários do local relatam um fenômeno bizarro envolvendo o elevador. Relato de Beatriz, ex-recepcionista do prédio, e eu sempre fui cética, até começar a trabalhar no turno da noite no Aurora.
Por volta das 23 horas, quando quase todos já tinham saído, o elevador descia sozinho para o subsolo. No início, achei que fosse algum problema técnico. Mas então, as portas se abriram, e estava escuro. Sem luz, sem movimento. Apenas escuridão. Senti um cheiro horrível de carne podre e, então, vi algo dentro. Era um homem, parado no canto do elevador, de costas para mim. Ele usava um terno rasgado e estava imóvel. Meu coração disparou. De repente, ele virou a cabeça, mas não o corpo. Seus olhos eram negros, sem vida. Corri para longe, e quando olhei para trás, o elevador já estava fechado. No dia seguinte, pedi demissão. Mas soube que, meses depois, outra recepcionista viu a mesma coisa e abandonou o emprego. Os seguranças do edifício ainda relatam ouvir o elevador descendo sozinho de madrugada. Mas ninguém mais ousa abrir as portas para conferir. A Cabana dos Lamentos, o chamado da floresta nas profundezas de uma floresta esquecida pelo tempo, há uma cabana velha que ninguém ousa se aproximar. Dizem que quem passa uma noite lá nunca mais é o mesmo. Relato de Rafael, um aventureiro que decidiu acampar próximo à cabana, e eu e 2 amigos estávamos explorando uma trilha quando encontramos uma cabana de madeira, quase caindo aos pedaços. Decidimos montar acampamento ali por perto. Por volta da meia-noite, ouvimos batidas na porta da cabana. Mas ninguém morava ali há anos. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. Um dos meus amigos, André, pegou a lanterna e foi ver. Quando ele abriu a porta, vimos apenas a escuridão do interior da cabana. Não havia ninguém. Mas então, André ficou imóvel, olhando fixamente para dentro. Quando puxamos para trás, ele gritou como se algo o tivesse agarrado. Corremos dali o mais rápido possível. Depois disso, André nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ouvir vozes e dizia que a cabana ainda o chamava. 2 meses depois, desapareceu sem deixar rastros. O cemitério dos sussurros, vozes que nunca descansam na pequena cidade de São Miguel. Há um cemitério onde até os coveiros evitam entrar após o pôr do sol. Quem passa por lá diz ouvir sussurros vindo dos túmulos. Relato de Dona Lourdes, moradora da região, e meu marido foi enterrado lá há 10 anos. Eu costumava visitá-lo toda semana, até aquela noite. Fui levar flores, e enquanto arrumava o túmulo, ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido, e Lourdes, me ajude em ponto. Meu coração congelou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Saí correndo e nunca mais voltei. Algumas pessoas dizem que é o vento, mas o vento não fala o nome das pessoas. O Hotel Sombrio, o quarto que não deveria existir em um hotel luxuoso de uma cidade grande, há um andar que oficialmente não existe. Mas, de tempos em tempos, hóspedes recebem a chave para um quarto que nunca foi registrado. Relato de Júlia, uma hóspede que ficou no quarto 313, e eu estava na recepção quando um funcionário, confuso, me entregou a chave do quarto 313. O estranho é que o hotel só tinha 12 andares. Quando cheguei ao andar, o corredor era diferente, mais antigo, como se não tivesse sido reformado há décadas. Quando abri a porta, o quarto estava frio, mesmo sem ar-condicionado. À noite, acordei com um barulho de passos dentro do quarto. A luz do banheiro estava acesa, mas eu lembrava de tê-la apagado. No espelho, havia uma frase escrita com algo escuro: "Você não deveria estar aqui." Peguei minhas coisas e saí correndo. Quando desci e contei à recepção, me olharam assustados e disseram que aquele quarto não existia. A casa do homem sem rosto, o visitante da madrugada em um bairro afastado. Há uma casa onde os moradores afirmam ver um homem parado na calçada todas as madrugadas. Mas quando tentam olhar seu rosto, percebem que ele não tem um.